Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delzi Laureano e esse é o nosso programa Palavra Ética. Nós estamos começando a gravação de mais um programa e hoje nós temos aqui uma companheira, uma mulher de luta, Marili Zacarias Pinheiro, e é com muita alegria que nós vamos então conversar no programa de hoje com a Marili e ela vai falar um pouco para nós da sua história, a vinda dela para Minas Gerais, que a Marili não nasceu no nosso estado, e de que forma como ela e as companheiras e os companheiros contribuem aí hoje para a construção da nossa tão esperada, né, cidadania, educação para os direitos humanos. Marili, bem-vinda. Gostaria que você começasse, então, esse nosso bate-papo. Sinta à vontade, viu, Marili? Falo que Obrigada. Quem é militante está acostumado aí com tantas intempéries, que aqui o nosso programa é um momento, né? Um momento muito nosso aqui de falar sobre tantas coisas. Conta um pouco para nós a sua história, Marili. Obrigada, Delzi. É com muita alegria que, em nome do MST, a gente agradece essa oportunidade desse programa, porque é um programa também que ajuda a divulgar as questões sociais nessa nossa sociedade, onde a mídia, em muitos momentos, tem se afastado desses processos. Então, tendo um espaço... desinformado, né, Marili? Desinformado esses processos. Então, quando tem um espaço dessa natureza, com os apresentadores, que também tem uma história nessa sociedade e que ajuda esse processo de transformação, a gente fica muito feliz porque isso com certeza é uma ferramenta interessante para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigada por esse espaço. Que bom, né, esse depoimento da Marili. Mas conta, nosso programa Palavra Ética, ele tem essa característica, nós gostamos de saber de onde vem essa pessoa, porque a sua palavra, ela é considerada para nós uma palavra ética, né? Fala para nós a sua história, de onde você veio, como você para aqui em Minas. Delzi, eu sou, então, filha de camponeses. Minhas duas avós, elas são de origem italianas. A mãe e o pai delas, das minhas duas avós, tanto materna que nem paterna, vieram da Itália. Sim. E meus dois avós, então, eles são oriundos de caboclos, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, onde eu nasci, na região oeste. Então, meus dois avós são de uma região, inclusive, onde ocorreu a Guerra do Contestado. Então, a minha origem de vida, de família, sempre foi uma origem bastante camponesa e uma origem também de muita resistência, porque ao mesmo tempo que os camponeses naquela região, que é formada por muito camponês, né, pequeno agricultor, enfim, sofriam já alguns anos atrás já com a Sadia Concórdia, que veio, né, para aquela região, que foi ali que ela iniciou todo aquele processo de integração com os pequenos agricultores. É uma região, só para a gente situar, é uma região de Santa Catarina de muitos agricultores familiares, né? Muitos agricultores familiares de um lado e de um outro lado, então, os caboclos, chamados assim lá no sul do país, que vivem também e que não estão dentro desse processo de integração. Marili, é muito bom você retomar essa questão do contestado, porque quando nós estudamos a história de ocupação do nosso território, que nós vamos ver a violência que principalmente os trabalhadores do campo vêm sofrendo ao longo da história, porque quando eu era criança, eu estudava que assim, ocupar o território brasileiro, o povo brasileiro é um povo pacífico, a ocupação do território se deu de forma muito tranquila. E quando nós vamos olhar, quer dizer, você conta aí, a sua família presenciou e foi vítima, então, de um conflito grave e foi a primeira vez que o Exército Brasileiro usou até avião, né, no combate lá contra os trabalhadores. Então, o Exército que tinha já obrigação constitucional de proteger os trabalhadores, ele vai exatamente para oprimir esses trabalhadores, né? Então, sua família tem essa história. De fato, assim, essa questão que fala de que o nosso país, ele foi surgindo e foi tudo muito tranquilo, não é muito assim, porque nessa região, e não só nessa região de Santa Catarina, mas assim como aconteceu outras guerras, nesse momento também de Canudos, enfim, né? Principalmente no norte do país, Sim. Também acontecia, então, nesse momento, essa violência contra os trabalhadores, principalmente aqueles pobres,
porque havia então o governo brasileiro da época querendo construir uma ferrovia aonde viviam os caboclos, né? E os caboclos não têm divisão de terra. A terra deles é coletiva, eles vivem em comunidade. Inclusive, aqueles que ainda resistem até hoje lá na comunidade dos Faxinais, nos campos do Irani, naquela região, né, que a gente chama que é a terra do contestado, ainda é muito assim a vivência deles, daqueles que sobraram e resistiram, então, àquela ferrovia que passou atravessando, então, as terras deles, e muitos deles, então, foram expulsos da terra. E logo após, então, veio aquele movimento bastante messiânico, que as pessoas acreditavam na fé, acreditavam em Deus. E José Maria e Maria Rosa, que eram os comandantes, né, da Guerra do Contestado, enfim, que puxaram toda aquela luta, né, daquele sofrimento daquele povo naquele momento. Também foi um momento de muita resistência desse povo, mas que no decorrer do período também eles foram se fragilizando, até porque naquele momento não existia, digamos assim, outros movimentos que pudessem contribuir com aquela luta, que era bastante, digamos assim, de fé, de Deus, e eles acreditavam que aquela ferrovia que estava vindo ali era coisa do diabo, porque não era coisa de Deus aquilo que estava acontecendo. Marilê, impressionante, eu tenho visto os estudos do Grupo Gesto da UFMG e também dos antropólogos e dos sociólogos, mostram, por exemplo, essas intervenções no território, como, por exemplo, aconteceu em Minas, Irapé e outras construções de barragem, como que a visão de território também, ela já é uma concepção diferenciada, a terra comunal. Então, você nos traz essa fala aí dessa vivência dos trabalhadores também em Santa Catarina. Atualmente, nós vivenciamos isso também, quando as famílias vivem com áreas coletivas e na hora de indenizar também, as empresas querem considerar só as propriedades individuais. E eu imagino que vocês, com essa experiência, contribuem muito nesses debates, nessas intervenções no território. Mas fala para mim um pouco assim, como que você vem para o MST com essa história de vida, né, a vivência com essas famílias e uma consciência histórica do território, como que vocês acabaram tendo contato com a MST? Bem, então acho que a vida da gente assim é muito ligada com essa questão, porque a minha família viveu muito esse conflito, então, da Guerra do Contestado. Então, naquela região, todo mundo sabe, todo mundo conhece, ainda até hoje, como é que isso se deu e sente, né, na pele muito aquela violência que aconteceu. Então, acho que isso não está fora, assim, daquilo que a gente vai sendo educado também nesse meio social, daquele momento histórico que nós estávamos vivendo. E eu acho que também, assim, nós estávamos vivendo um momento privilegiado no Brasil, porque estava aí as lutas, então, das ligas camponesas, estava aí, então, as comunidades eclesiais de base. Era um momento, então, que o PT fazia formação de base, né, estudava projeto de sociedade com a base, tinha um projeto de sociedade bastante claro. É o surgimento, inclusive, dos movimentos sociais, não é, nesse momento. Quer dizer, você está falando de movimentos, então, que precederam o MST. Então, o MST se diz um seguidor das ligas camponesas, né? Mas você acha fundamental, principalmente no Sul, as comunidades eclesiais de base? Com certeza, foi. Se a gente for olhar, assim, o MST é filho da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Nós somos filho de todo um processo de construção de esquerda daquele momento, que estava acontecendo no Brasil e na América Latina também. Então era um processo interessante, eu acho que aí é a formação do indivíduo também nesse processo de luta, que as coisas não estão separadas, né? Não, agora eu vou para o MST e aí eu viro militante. Não, eu acho que as coisas vêm vindo junto, né? Com todo aquele processo de exploração, com todo aquele processo de sofrimento, de resistência ao mesmo tempo. E aí esse processo, então, deste momento que vem a sociedade, né, brasileira se formando no sentido de que havia um conjunto da esquerda pensando um projeto de sociedade. Então, acho a formação do MST no sul do Brasil e a formação dos seus militantes, ela vem bastante com esse cunho, então, social, de luta, de discussão de projeto e de reforma agrária. Isso você está falando da década de 1980, quer dizer, o MST, ele é criado como movimento em 1984. Desde esse começo, você já estava no movimento, você já era sentado? Como que era a sua formação neste momento, na década de 80?
Você sabe, Delzi, que quando eu fui convidada para vir para esse programa, aí eu parei assim para pensar um pouquinho, né? Palavra ética, então a gente vai ter que rever um pouquinho como é que foi essa nossa formação social do indivíduo, mas ao mesmo tempo de um processo social coletivo, não é? E aí fiquei pensando e comecei a fazer as contas. E fiquei pensando também que não dá para a gente fazer as contas assim muito de números, porque na verdade, desde muito criança, então, vivia esse conflito por conta de toda essa luta da Guerra do Contestado, que a gente não viveu a guerra, mas tinha influência de pais, avós, Sim. tio, de vizinho, de resistência na terra, resistência na terra, enfim. Depois, quando veio então essa questão aí mais de uma esquerda que estava pensando, e aí era a igreja, né? Através da teologia da libertação, era as comunidades eclesiais de base, era as pastorais sociais, principalmente a CPT muito forte naquele momento, né? Contribuindo Sim. com o MST. Aí daqui a pouco, então, esses, digamos assim, movimentos que surgiam nesse momento, o MST, o movimento das mulheres camponesas lá no sul do país, o próprio MAB logo em seguida, enfim, esses movimentos que hoje fazem parte da Via Campesina, que surgiram também desse momento, então são frutos desse momento histórico, de muita discussão de projeto, de muita discussão de sociedade que a gente vivia. Então não dá para a gente separar os anos, né? Então eu fiquei pensando, bom, no MST, eu fui para o MST depois que eu contribuí com muitas ocupações de terra antes de eu ir para o acampamento. Mas tem 19 anos que eu fui para o acampamento do MST. Se eu entendi bem, quer dizer, a sua formação como militante de um movimento sem terra, ele é anterior à própria, quando você integra mesmo o movimento, por uma história da própria família, quer dizer, a sua família de italianos ou dos caboclos, eles já têm uma história ali de trabalho na terra e de organização social, que você, ao que eu senti, você não se sente como a sua formação política como numa perspectiva individual, mas numa perspectiva de comunidade. Nós estamos terminando o primeiro bloco aqui, Marili, eu gostaria que você falasse da sua formação mesmo como profissional. Você é um profissional da área de saúde. Então, nesse processo todo, aí já no MST, então eu tive a oportunidade de participar então, de um curso de formação junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. E foi o primeiro curso, então, que trabalhava essa questão, então, da concepção de saúde voltada a uma sociedade onde a gente precisa começar a compreender de que saúde, ela está ligada às condições de vida que a população tem. Então, eu consegui, através do MST, né? E certamente se não estava no movimento, acho que não ia ter essa oportunidade, porque sempre para quem é pobre é difícil pagar um curso, não é? Então, chama-se Educação em Saúde Pública. Sim. Esse curso que a universidade Então, você é uma educadora e é para formação na área de saúde pública. Na área da saúde, com essa concepção, né? De que saúde é condição de vida. Então, se o camarada não tem terra, não tem alimento, não tem trabalho, não tem uma educação de qualidade, enfim, não é possível ter saúde. Então, nós estamos vivendo numa sociedade bastante doente que a gente precisa ir transformando isso. Saúde é mais do que remédio, né, Marili? Olha, nós estamos, então, no programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária, conversando com a Marili Zacarias. Ela é uma liderança da direção nacional do MST. A Marili representa Minas na direção nacional do MST. E a Marili está falando um pouco da trajetória de vida, mas também, no segundo bloco, nós vamos pensar o MST no Brasil atual e na política internacional hoje. Daqui a um minutinho. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema.
Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Então, nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Delzi Laureano e hoje nós estamos conversando com a Marili Zacarias. A Marili é da direção nacional do MST, representa Minas nesse coletivo. O MST é um movimento hoje que integra um coletivo maior que é a Via Campesina, junto com outros movimentos sociais importantes, não apenas no Brasil, mas na América Latina, até no mundo. O MST já participou inclusive de lutas na Palestina e outros espaços onde a vida, né, está ameaçada. A Marili, ela tem formação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de saúde, não é, Marili? E tem contribuído, então, desde criança, ela nos falou isso no primeiro bloco, com uma concepção coletiva de sociedade. E conta, então, um pouco da história de vida dela, que vem desde as avós, que são italianas e vêm para o Brasil no sistema de colonato, quando ocorre a abolição da escravatura no Brasil e a mão de obra no campo é substituída, então, pelos colonos que vêm também buscando outra oportunidade de vida no Brasil, quer dizer, já representa um movimento de resistência, e também dos avós caboclos, que são a chamada ralé brasileira pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Que são as pessoas que estão já enraizadas no território. Marili, fala um pouco para nós o seguinte, desde a década de 80, então, você já vem para ajudar na luta dos trabalhadores sem terra, mas já com a formação coletiva e de resistência na terra. Mas naquele momento, já existia uma consciência da luta das mulheres dentro dos movimentos sociais, Marili? Então, a luta das mulheres nos movimentos sociais foi uma conquista também das mulheres, né? Assim como a gente faz a luta, então, para a sociedade e para um modelo de sociedade capitalista e machista impregnado há muito tempo, né? Sim. Desde que surgiu esse modelo de opressão, também, então, surge então, a demanda dos movimentos sociais poder discutir a questão de gênero a princípio, então, fazendo com que as mulheres pudessem trazer suas pautas, suas discussões, e nos olhando, então, enquanto mulher, enquanto feminista também nesse processo de vida, porque ao mesmo tempo que somos mães, somos trabalhadoras, né, lidamos com a terra, né, somos responsáveis por tanto trabalho. Não dá para ser uma coisa de cada vez. Não dá para ser uma coisa de cada vez, né? A gente vai criando os filhos na luta, vai criando os filhos trabalhando lá na roça, né? Vai estudando com os filhos pequenos, aí vai crescendo. Então, a nossa vida é um todo, ela não é por parte, não dá para a gente olhar ela dessa forma assim. Se a gente olhar a nossa vida, então, dessa forma, assim, que ela é de uma forma coletiva, a gente pode ir observando de que, de fato, as mulheres têm um papel a cumprir, que certamente exige de um debate nos nossos movimentos, qual que é o papel das mulheres. E, com certeza, o papel das mulheres é igual ao dos homens, se a gente quer, de fato, transformar essa sociedade capitalista e machista vigente que está aí. E a gente sempre tem se perguntado, quando as mulheres não participam desse processo, quem é que sai perdendo? Com certeza, a gente, quando não consegue inserir o processo de debate, de toda essa exploração das mulheres, quem sai perdendo somos nós mesmos. Sim. Ô Marili, eu noto que é diferente e eu fui compreender melhor tudo, até o próprio direito, né, que é minha área de formação, quando eu comecei a acompanhar mais os movimentos sociais, principalmente o MST. E eu vejo que há uma diferença na luta das mulheres da Via Campesina, do MST, e o movimento feminista. Porque muitas vezes as pessoas acham que o movimento feminista, ele vem igual oportunidade para as mulheres, como se nós estivéssemos nessa sociedade louca de competição. E é uma outra concepção do movimento de mulheres, não é, da Via Campesina? É porque nós fizemos parte de movimentos mistos. Então, nossos movimentos não é só de mulheres. No nosso movimento tem mulheres, homens, criança, jovens, idosos,
tem essa diversidade, porque é movimento onde participam as famílias, não é? Sim. Então, para nós, a nossa concepção desse mundo, do feminismo, de fato, o feminismo é um projeto político de sociedade, não é? Não é apenas uma palavra assim, né? Ela tem um cunho muito interessante. Mas nós queremos construir essa sociedade onde que nós possa ter direito e nós também possa ajudar a construir essa sociedade, que não seja uma sociedade pensada por outros para nós, sim, mas que nós esteja nesse projeto de sociedade. E eu acho que esse olhar feminista depende do ponto de vista onde a gente parte. Nós partimos do ponto de vista da reforma agrária, por exemplo. Nós partimos do ponto de vista das camponesas. Quem sabe tenha essa diferença. Bem que na cidade os problemas que as mulheres pobres vivem também são bastante parecidos com os nossos problemas, né? Então acho que inclusive nós, né, fizemos luta, as mulheres da Via Campesina têm feito luta no decorrer dos últimos anos, no 8 de março, primeiro resgatando o que é essa história das mulheres do 8 de março, né? Sim. Uma história de luta, de resistência. E nós temos feito luta junto com as mulheres urbanas justamente para poder ir construindo essa concepção de mundo que nós precisamos construir enquanto classe, não apenas enquanto mulheres. Mas a gente precisa contribuir para libertar essa classe trabalhadora, que nós mulheres somos grande parte dela. Ô Marília, é interessante que muitas vezes a gente, ou principalmente as pessoas mais conservadoras, ou até que repetem só o discurso da mídia, o MST não tem mais sentido, a luta para a reforma agrária, olha só o aspecto econômico, sem considerar várias questões econômicas, por exemplo, a desterritorialização do povo, os impactos sociais, enfim. Mas parece que o MST não teria mais espaço político para um debate. E nós vemos, por exemplo, do aspecto da luta de mulheres. Como que o MST e a Via Campesina têm participado? E você cita aí para nós, quer dizer, o 8 de março e tantos outros, cita para nós outros eventos aí que as mulheres participaram ativamente, junto, né? Mulheres, campo e cidade. Então, nós temos nos últimos períodos, nem é muito para responder essa questão que a mídia tem nos colocado, né? Que a mídia pensa igual à direita, né? Então, nem muito para responder a isso, mas é no sentido de fortalecer um projeto de sociedade e um projeto para os camponeses também, no sentido de que os camponeses que atualmente, tipo nos anos 80, 90, estavam lá 25% da sua população estava na roça, né? Hoje, nós temos apenas 16% no campo. Os demais vieram para a cidade, por todo esse processo aí, esse modelo de agricultura que faz com que os pequenos se sintam empurrados mesmo, né, para as favelas, enfim, né, para outros espaços. E a nossa tarefa enquanto movimento social camponês e aí da Via Campesina é fazer com que a gente retorne para o campo, ocupar o nosso território que é nosso e que a gente precisa produzir numa concepção de que não é para produzir para o mercado. Porque o que o agronegócio faz hoje? Ele produz para o mercado. Ele não está preocupado com a qualidade da alimentação, ele está preocupado com a quantidade e ele nunca perguntou à sociedade brasileira, né, ou à sociedade internacional, que tipo de alimento essa sociedade gostaria de consumir. E quais são os impactos que esse tipo de agricultura também gera, né? Eu acho que neste aspecto, Marília, nós poderíamos falar de assuntos atuais que estão dentro do que você acaba de trazer para nós. Hoje, em debate no Senado, a reforma do Código Florestal. Denúncias da própria mídia mais conservadora de que nós somos os campeões mundiais de agrotóxico, né? E também a questão do domínio de indústrias poderosíssimas de toda a cadeia da indústria alimentícia, né? Quer dizer, desde o financiamento até os supermercados e tudo. Então, como que esse debate, como que o MST tem se posicionado e como que as mulheres, hoje, dentro da direção do MST, têm contribuído nesse debate? Delzi, eu acho que essa pergunta sua é muito interessante, assim, até para situar de que momento histórico nós estamos vivendo na esquerda, em que momento histórico o agronegócio se coloca e em que situação se coloca. Então, há uma consolidação de um modelo de agricultura baseado no veneno, na monocultura, não é? E que tem colocado meio que goela abaixo para essa sociedade e vai disputando, então, as melhores terras, vai disputando água, vai disputando, enfim, tudo aquilo que a natureza oferece, no sentido de fazer com que tudo isso vire lucro, que tudo isso vire mercadoria.
Então é mais difícil, digamos assim, hoje fazer o debate para a sociedade e a sociedade compreender que não é mais apenas o latifúndio, mas que esse latifúndio se tornou então uma grande empresa que hoje é financiada pelos bancos, né? E que tem recurso público, inclusive, para isso. A maioria é recurso público, maioria é recurso público para isso, para poder desenvolver, então, um projeto de agricultura baseado nesse modelo, então, porque não está nem um pouco preocupado de que tipo de saúde nós vamos precisar e como é que essas pessoas estão se alimentando para que a gente possa desenvolver uma sociedade saudável, digamos assim. Não tem essa preocupação. A preocupação do agronegócio e desse modelo de agricultura que está impregnado e que nós, os movimentos sociais do campo, estamos aí justamente para denunciar e para construir um outro modelo, é diferente desse. Nós queremos permanecer na agricultura, cuidando da terra, da semente, usando as tecnologias e preocupados com o tipo de alimentação, porque isso tem a ver, então, com as próximas gerações. O agronegócio não é preocupado com isso. Eles são preocupados com o lucro, naquilo que vai render mais. Então, as nossas concepções de vida e de sociedade são muito diferentes. Até a sociedade brasileira compreender que é essa disputa que está colocada para o campo, demora um pouco, né? Porque aí eles não têm só os bancos que financiam, eles não têm só as grandes empresas por trás disso que garante, então, inclusive eles nem dão mais conta de produzir os próprios insumos, eles estão hoje importando insumos de outros países para poder dar conta. Por isso que nós somos os campeões em uso, então, de agrotóxicos no Brasil. E querendo acabar com toda a proteção aí do solo, retirando cobertura vegetal aí, a mudança no Código Florestal, irresponsavelmente, né? E, Marili, tem um discurso que a gente ouve muito por aí, nós que estamos sempre nesse debate das questões agrárias, né, da política agrícola, de reforma agrária, é o seguinte: a população mundial está crescendo muito, não tem condição mais da agricultura familiar produzir alimento, tem que ser mesmo uma indústria de alimento, tipo o agronegócio. Como que a Via Campesina pensa isso? Hoje, 70% da produção de alimentos que vai para a mesa dos trabalhadores, enfim, para a mesa dos consumidores do Brasil, ele é produzido pelos pequenos agricultores camponeses. Então quer dizer, não é verdade não também. Não é muita verdade isso que o agronegócio e que a mídia tem divulgado também em relação a isso. Se 70% somos nós que produzimos, então o nosso projeto de sociedade, que é nós retornar ao campo, e nós distribuir a renda e a riqueza através da reforma agrária, através de produzir, então, numa agricultura onde que não traz prejuízo para a terra, para a água, enfim, né, que cuide desse ambiente, desse solo, enfim, para nós e para as próximas gerações, ela está muito certa, não é? Marili, eu queria te agradecer essa participação aqui no nosso programa e estamos já no finalzinho. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres de luta, tanto do campo quanto da cidade. Nós temos aí 30 segundos e você poderia deixar essa palavra aí para você, que é uma liderança tão significativa que nós respeitamos tanto aqui em Minas, né, pela sua expressão no Brasil. Delzi, a gente quer agradecer esse momento assim, bastante importante, desses espaços que vocês têm trazido pessoas aqui que podem, através da sua experiência de luta e de vida, colocar questões que podem ajudar a sociedade, não é? E dizer assim de que o nosso papel enquanto mulheres nessa sociedade, com certeza, para a burguesia, para esse modelo capitalista e machista, foi procriar. Mas para nós, enquanto trabalhadoras, é ajudar, conscientizar e procriar uma classe trabalhadora que ajude a libertar os trabalhadores do mundo. Então, nosso papel é bastante amplo. Obrigado, Delzi. Essa é a nossa palavra ética de hoje. Você pode acompanhar o nosso programa também pela internet. O site é o www.tvcbh.com.br e também os programas estão disponíveis no Blogspot Palavra Ética. Queremos agradecer a Marili, que deu a sua contribuição hoje, falando a experiência de luta aí, aos nossos técnicos aqui na TV Comunitária e principalmente aos nossos telespectadores que estão sempre nos apoiando, incentivando na continuidade desse programa Palavra Ética. Até a próxima semana.